Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui. Tive que cortar um pouco a continuidade do vídeo para ficar mais acessível também para vocês, mais fácil de digerir o conhecimento, de raciocinar, tá ok? Então vamos dar continuidade no nosso curso. Nós estamos falando sobre como escolher um concurso público, qual concurso eu devo escolher, né? Qual área, qual carreira eu devo escolher. Tratamos no vídeo anterior sobre a divisão dos poderes. Agora vamos falar um pouquinho escolhendo o concurso de acordo com a personalidade. Isso é importantíssimo, você escolher o seu concurso de acordo com a sua personalidade. Pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais introspectivas, né, mais analíticas, precisam escolher o concurso de uma área mais reservada, mais administrativa, que não lida tanto com o público, né? Porque carreiras que lidam com o público demandam muito de um diálogo, uma coisa mais extrovertida, não é mesmo? Então, isso é necessário, você escolher a carreira de acordo com a sua personalidade. Se você tem uma personalidade mais analítica, você é uma pessoa que tem uma capacidade de ter mais concentração, isso também é importante, né? Você escolhe carreiras mais administrativas, mais analíticas, que envolve um processo de mentalização maior. Agora, existem alguns cargos, algumas pessoas que são para cargos que exigem mais ação. São pessoas que lidam mais com pessoas, são pessoas que são mais ativas, são mais proativas. Então você precisa escolher a carreira, escolher o cargo de acordo com a sua personalidade. Também é importante você fazer um teste. Faça aqueles testes, né, onde você escolhe a carreira e você vai ver se você é mais administrativo, se você é mais extrovertido. Você tem algumas carreiras e muitas carreiras do setor público são semelhantes no setor privado. Por exemplo, auxiliar administrativo cumpre atividades semelhantes de pessoas do setor público. Auxiliar administrativo público, auxiliar administrativo setor privado, tem atividades semelhantes. Tá? Algumas coisas na matéria que vai ser divergente. Existem muitas carreiras do setor privado que também existem no setor público. Auditoria de empresa, auditoria do setor público. Então, veja bem, analise bem, de acordo com a sua personalidade, qual cargo se encaixa, né? Tente observar você fazendo ali, você cumprindo as atribuições, se elas encaixam com a sua personalidade. Espera aí que eu vou tomar um pouco d'água. Então, observe bem se as atribuições, quando você abre o edital, lá nos anexos, ou mesmo alguns casos no início do edital também fala, as atribuições do cargo. Então lá você vai ver o que você vai ter que fazer, quais atividades você vai ter que desenvolver depois que assumir o cargo, tá ok? Vamos dar continuidade aqui, escolhendo de acordo com as carreiras. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Escolher de acordo com as carreiras. Existem várias carreiras, carreiras policiais, carreiras de tribunais, carreiras jurídicas, carreiras de controladoria, carreiras administrativas, carreiras fiscais, né? Eu acredito que já falei aqui com vocês. É preciso, então, você entender um pouco de cada carreira, e é isso que eu vou fazer aqui agora. Quando nós falamos de carreiras jurídicas, essas carreiras são aquelas que desenvolvem atividades essenciais da justiça.
Essas carreiras estão contidas nos 3 poderes, como eu falei anteriormente, existe uma divisão de poder, né, na União. E essas carreiras estão em todos os poderes. Está no Poder Judiciário, está no Poder Legislativo, está no Poder Executivo. Então, carreiras jurídicas são exemplos de carreiras jurídicas. Juiz, promotor, delegado, defensor público, analista, né, jurídico e por aí vai. Então existem muitos cargos dentro dessa carreira, tá? E é importante para você que quer ser delegado entender que, apesar de o cargo de delegado ter natureza policial, ele é um cargo jurídico. Então você precisa conhecer o direito de uma forma ampla. Conhecer o direito como um jurista. Porque existem as carreiras policiais, que logo à frente eu vou explanar um pouco. As carreiras policiais, elas têm umas matérias específicas das carreiras policiais. Porém, o delegado, que é de carreira jurídica, ele precisa ter um conhecimento maior e aprofundado. Então, ele precisa ter não só conhecimento na matéria penal, mas também conhecimento na matéria civil, processual civil. Em alguns casos estão sendo exigidos. Por isso, delegado federal, por exemplo, é exigido Código Civil, processo civil, tributário, porque a carreira é uma carreira jurídica, tá bom? Então fique atento a isso aí, porque essas carreiras são as carreiras responsáveis por dar consultoria jurídica, por análise de processo, são carreiras que envolvem a questão processual, a lide processual, e você precisa estar atento, porque se você escolher as carreiras jurídicas, você vai estar ligado com isso, com processo, com consultoria, muitas vezes com litígio. Então precisa estar ligado a isso. Outra carreira também interessante são as carreiras dos tribunais. Quando nós falamos de carreiras dos tribunais, nós estamos falando daqueles que prestam a atividade jurisdicional, responsável por dar andamento no processo, andamento processual, andamento com a marcha processual. São aqueles responsáveis pelo processo, né? Temos o juiz, temos a figura do analista judiciário, que também está inserido na carreira dos tribunais. Você precisa conhecer a estrutura dos tribunais, porque existem, entre um cargo e outro, algumas especialidades. Por exemplo, cargos que são dos tribunais do trabalho exigem que você conheça de conhecimento trabalhista. Agora, cargos que são dos tribunais superiores, muitas vezes não vai exigir uma certa especialidade de conhecimento. Então, conheça a estrutura do judiciário, né? Vá lá na Constituição Federal, pegue lá, né, do Poder Judiciário e veja toda a estrutura do judiciário para você entender. Se você quer trabalhar num órgão, você precisa entender a sua estrutura, entender as suas divisões, o que é STF, o que é STJ, o que é Supremo Tribunal Federal, o que é Superior Tribunal de Justiça, como é que desenvolve o processamento do primeiro grau, juiz do primeiro grau. Juiz é um órgão, do Poder Judiciário. Temos também aí as instâncias superiores, não é mesmo? O Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho, temos os tribunais de justiça. Então você precisa conhecer as estruturas e saber que dentro dessas estruturas também tem cargos administrativos, tem contador no Poder Judiciário, tem auxiliar também ali administrativo no Poder Judiciário, apesar que já existe uma questão de terceirização das atividades que não são finalísticas, né? Não são atividades fim ali da instituição, mas ainda encontra sim
alguns cargos auxiliares, alguns cargos administrativos, tá bom? Então, carreiras de tribunais, você precisa conhecer aí um pouco das atividades típicas e atípicas do Poder Judiciário. Mais para frente eu vou detalhar aí sobre essa questão de específico, do estudo específico para cada carreira, porque eu entendo que devemos estudar por carreira, não apenas para o cargo, mas por carreira, porque aí você vai ter mais chances de ser aprovado, tá bom? Mais para frente eu vou explicar esse conceito. Agora falando sobre carreiras policiais. Carreiras policiais são aqueles responsáveis pela segurança pública ou pela segurança institucional, né? As carreiras policiais, nós temos elas, polícia militar, polícia federal, polícia civil, temos polícia também penal, né? Uma inovação agora recente na Constituição Federal. Temos também as polícias institucionais, temos policial do Poder Judiciário, temos policial legislativo, policial nas câmaras, e isso nas câmaras legislativas, existem a possibilidade de haver policiais, né? Temos também policial do Ministério Público. Então, existe uma gama de oportunidades para quem quer ser policial, mas você precisa entender que a carreira policial ela exige mais ação da pessoa, exige um controle emocional maior, porque a pessoa lida com estresse diariamente. Então, temos escrivães de polícia, temos também agente de polícia, temos também aí delegado de polícia, que é também da carreira policial, mas sobretudo é uma carreira jurídica, tá bom? Vamos seguindo aí. Temos também as carreiras administrativas ou da controladoria, são carreiras que não têm relação com a atividade fim, né, da instituição, mas são aquelas da atividade atípica da instituição, muitas vezes, né, na maioria das vezes, atividade administrativa, auxiliar administrativo, agente administrativo, analista administrativo, temos também auditor, né? Temos controlador, temos auxiliar de controladoria. Então, existe uma gama de cargos que podem ser concorridos aí na estrutura administrativa. Nos três poderes, temos a estrutura administrativa, né? Essa carreira administrativa. Logicamente, existem algumas matérias que vão se relacionar entre uma carreira e outra, mas é necessário um conhecimento específico para você conseguir a aprovação dentro do número de vagas, algo que eu vou falar também um pouco mais à frente. Então, temos também outra forma de escolher qual concurso escolher. Eu disse agora sobre escolhendo de acordo com a carreira, de acordo com as carreiras. Mas também existe uma forma de escolher em relação à sua formação. Você pode escolher também em relação à sua formação. Aí eu vou buscar cargos de nível superior, eu vou buscar cargos de nível médio, eu vou buscar cargos de nível especializado. Talvez você é uma pessoa que tem uma formação de nível superior, mas prefere disputar ali com cargos de nível médio, né, porque você não se sente confortável. Mas existe essa possibilidade de escolher de acordo também com o nível de escolaridade que você tem, tá ok? E para finalizar aqui esse bloco aqui, qual é a melhor forma de escolher um concurso? E aí eu vou agora adentrar numa mentalidade de concurseiro, né, como diz aí na gíria policial, um concurseiro safo, né, um concurseiro especialista. É aquele que escolhe de acordo com a carreira. É aquele que escolhe de acordo com a sua personalidade e de acordo com
a carreira. Então ele analisa a sua personalidade e vê que ele tem uma personalidade voltada mais para carreiras jurídicas. Então ele traça um caminho, né? Ele traça um caminho. Se você está iniciando, é mais interessante você fazer um teste de aptidão e ver em qual perfil profissional você se encaixa, e aí você vai escolher a carreira. Então, qual é o seu perfil, qual é a sua personalidade, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a carreira, tá? Por que eu penso dessa forma? Porque você vai poder ter um leque de opções dentro da carreira. Porque estudando para a carreira, você consegue disputar mais vários concursos, tá bom? Então, quando eu iniciei lá em 2009, eu escolhi a carreira jurídica. Então, quando eu escolhi a carreira jurídica, eu estava no início, eu pude traçar um caminho. Eu tracei um caminho, o que é? Fazer uma graduação em Direito, fazer uma especialização, exercer prática jurídica por 3 anos, para eu poder disputar os cargos altos e continuar galgando aí, né, os cargos elevados das carreiras jurídicas. Então, eu posso ir crescendo dentro da carreira. Então, quando você está do início, escolha de acordo com a sua personalidade, né, de acordo com aquilo que o seu perfil profissional, né, foi apresentado. Procure um psicólogo ou então faça um teste, né, existem esses testes na internet que você faz, e, sobretudo, se veja trabalhando naquela função, né, naquele cargo, naquela área. Ou se você também, outra forma de escolher é de acordo com a formação sua atual. Se você é formado em administração, você pode trabalhar em diversas áreas de controladoria, de administrativa, financeira, da administração pública. Se você é formado em direito, existem vários cargos que você pode escolher, mas, sobretudo, deve escolher uma carreira, ou carreiras jurídicas, ou tribunais, ou então pegar a carreira jurídica, que é uma carreira, uma formação ampla, e focar em carreiras jurídicas com tribunais, porque ela abarca, é possível ela abarcar, mas eu não recomendo você estudar para todas as carreiras ao mesmo tempo. É necessário você escolher uma carreira e, então, de repente, se essa carreira englobar, né, o conjunto de matérias dessa carreira englobar a outra carreira, tudo bem, aí você pode conciliar essa carreira com a outra. Mas se você estuda para uma carreira e a outra carreira é totalmente diferente, não compensa você fazer dessa forma, tá ok? Então, a melhor forma de estudar para concurso é escolhendo a carreira. Escolha uma carreira que se adequa à sua personalidade e estude profundamente, de uma forma ampla, para essa carreira. E quando sair o cargo que você deseja, você vai especificar naquele cargo. Então, mais à frente eu vou falar sobre essa técnica de estudar de uma forma ampla para uma carreira, e quando surgir um cargo que você deseja, você vai direcionar o seu estudo para esse cargo. Tá ok? Um abraço a todos. Vamos continuar no nosso curso, que tem muita coisa pela frente. Abraço.